Fala aí, pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Maravilhoso. Hoje teremos uma reunião sensacional, mais uma vez com o Dr. Carlos Portela aqui, que é cardiologista, especialista em reabilitação cardíaca e metabólica, médico do esporte, pós-graduado em nutrologia. E teremos também a presença do nosso ilustre Renouê Valério, que é especialista há 18 anos em meditação transcendental. Então, nossa reunião de hoje é sobre por que é necessário controlar o estresse e como é que a gente pode fazer isso. Doutor Carlos, muito obrigado pela presença. Renouê, muito obrigado pela presença. Fiquem à vontade, a tela e o microfone é de vocês. Eu que agradeço mais uma vez aqui receber hoje uma pessoa do gabarito do Renouê. Eu acho que assim, é um tema que eu particularmente sou super fã, tá? Tanto na cardiologia, na prevenção de doenças, tá? Seja cardíacas, metabólicas, ou mesmo na performance física, quando a gente trata de atletas de rendimento. Sem dúvida, técnicas relacionadas ou mesmo mecanismos relacionados à melhora do quadro de estresse que a gente sabe, né? O estresse hoje é algo que faz parte do dia a dia de toda e qualquer pessoa, tá? O que faz você, na verdade, virar algo patológico ou não, como que esse estresse é aplicado no seu dia a dia, qual a frequência, né? Às vezes, o estresse pode estar relacionado a mudanças relacionadas à qualidade de vida, o que está trabalhando no meu trabalho, na minha saúde, nas minhas relações interpessoais. Então, acho que hoje, sem dúvida alguma, a gente vai trazer e ter muito o que aprender com o Renouê. Então, fica à vontade, Raul. Vamos iniciar hoje essa reunião, tá? E aprender muito. Muito bom. Bom, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com o Dr. Carlos Portela, com o Raul, para a gente falar sobre o tema meditação, né? Meditação hoje em dia, nos dias de hoje, né? Realmente nesse momento que a gente está passando, é uma das, se eu não me engano, a primeira ou a segunda, está entre a primeira e a segunda palavra mais pesquisada nos mecanismos de busca no mundo, né? Quer dizer, as pessoas realmente estão buscando isso, querendo o alívio do estresse, né? Buscando, com certeza, esses momentos de pressão que a gente sente. As pessoas têm sentido cada vez mais, tem realmente feito as pessoas repensarem, falar o que mais eu posso fazer. Eu quero mais quietude, eu quero mais paz, e aí as pessoas lembram, meditar, né? Meditar pode ser uma coisa que pode ajudar. Renan, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes de você começar. Você acha que essa quarentena fez com que as pessoas se antenassem mais na meditação, ou seja, pensassem mais sobre isso, por conta de tanto estresse que vem se vivendo nesses últimos tempos? Muito, Raul. Isso aí a gente percebe, assim, quantas pessoas estão... A quarentena também está fazendo as pessoas refletirem a vida delas, né? As pessoas começam a querer, meio isoladinhas ali em casa, né? Começam a pensar, poxa, o que eu posso fazer para poder aliviar essa pressão, esse estresse, né? E a gente percebe, sim, as pessoas realmente estão pensando mais nisso. Tanto que está aí, né? É uma das palavras mais pesquisadas no mecanismo de busca, porque as pessoas querem o alívio. E aí lembram, meditar pode ser uma coisa, porque não estão encontrando no dia a dia, nessa vida frenética que as pessoas têm, não estão encontrando uma forma de aliviar o estresse, né? O esporte é muito bom, é muito importante, né? Mas tem algumas coisinhas mais que a gente pode fazer que pode ser ainda mais eficiente para aliviar o estresse. Então as pessoas estão assim, de estresse, socorro, estão precisando, né? Você é especialista em meditação transcendental. Existem vários tipos de meditação ou não? Na verdade, todas convergem para o mesmo ponto. Como é que funciona isso? Isso é um ponto ao que muitas pessoas não sabem. Eu diria assim, eu costumo dizer assim que apenas nem 1% das pessoas sabem do que nós vamos falar agora, tá? Eu falo 1% assim, mas eu diria que é menos de 1%, na verdade. Que incrível. O que acontece? Existem muitas técnicas de meditação, né? Hoje em dia tem aplicativo, tem youtuber ensinando, você vê de tudo por aí. Livros e ótimas técnicas. Só que de todas as técnicas que existem, vamos falar em centenas de técnicas,
de todas as técnicas que existem, há apenas 3 categorias de meditação. Pode falar quantas quiser que tenha, mas apenas 3 categorias de meditação. A primeira, vamos falar em primeira, não é por uma ordem de importância não, mas a categoria mais usada e é o que mais as pessoas pensam quando fala de meditação é a categoria chamada concentração. Existem meditações que para você fazer você tem que se concentrar. E depois eu quero falar uma coisa muito importante sobre isso. As pessoas pensam em meditação, elas levam já a ideia de que meditar, eu preciso me concentrar. E ela fecha nisso, ela acha que meditação é isso. E realmente tem muitas técnicas que envolvem concentração. A outra categoria é a categoria da contemplação. A pessoa vai ter que ficar imaginando alguma coisa, criando imagens, imaginando que tem uma luz passando no corpo dela, coisas assim, observando por que ela está pensando aquilo naquele momento. Isso é contemplação. Tá? Ambas, a concentração ela é uma técnica muito difícil de fazer. Por isso que as pessoas falam, meditar é difícil, porque ela tenta fazer uma técnica de concentração, o ansioso, então, nem se fala, ele sai de lá mais frustrado que qualquer coisa. A contemplativa, ela já não é tão difícil quanto a concentração. Mas, às vezes, as pessoas reclamam, falam, eu não consigo imaginar, eu não consigo ver cor e tal. Mas também são boas e ela é mais fácil do que a concentração. A meditação transcendental, que é a qual eu tenho experiência de 18 anos praticando e 12 anos ensinando, ela é a única técnica de meditação no mundo que não envolve nem a concentração e nem a contemplação. Eu costumo dizer que é uma técnica para ansiosos também, porque qualquer ansioso e qualquer criança a partir de 10 anos consegue fazer essa técnica, porque ela não envolve nenhum dos dois. Ela entra numa categoria que a ciência denominou, um nome meio esquisitinho, mas é um nome chamado autotranscendência automática. A gente usa um processo completamente natural da mente para levar a mente a um estado meditativo e de quietude. Isso é o que 99% das pessoas não sabem. Legal. Muito incrível, muito incrível. E como é que funciona a meditação transcendental? O leigo, ele consegue... Você agora, nesse momento de quarentena, você dá aulas via web, via internet? A meditação transcendental, ela é uma técnica que ela é transmitida diretamente pelo professor. Então, eu consigo dar aula só se for realmente, nesse caso, tem uma parte da instrução que ela tem que ser presencial, porque o aluno vai receber uma técnica ali, o professor tem que estar acompanhando presencialmente mesmo. E as outras aulas, ela é dada são 5 aulas no total. Uma é uma palestra de introdução, que pode ser feita online mesmo, Depois tem a aula presencial, que é a instrução da técnica, onde o aluno recebe o mantra pessoal e tudo mais. E depois ele tem mais 3 dias de compreensão das experiências e acompanhamento da prática, ver como que o aluno está desenvolvendo ali, tirar as dúvidas dele, Esse mantra que ele recebe, cada um tem um mantra diferente do outro? Sim, eu sempre, quando perguntam isso para mim, eu digo sim e não, porque existem os mantras são diferentes, O seu pode ser diferente do Carlos, por exemplo, mas também pode ser que o do seu amigo pode ser igual ao seu. Então, eles têm uma limitação, Então, eles recebem, pode ser que... E o professor, ele sabe selecionar o mantra naquele momento, ele tem um critério para selecionar o som, que a pessoa vai receber. O professor de meditação transcendental ele foi treinado para isso. Então pode ser igual ou pode ser diferente, depende das pessoas, mas eles variam bastante. Legal. A gente sabe que, na verdade, a gente tem vários estudos científicos, Você pode até citar alguns deles, inclusive praticamente todos os meses a gente vem crescendo o número tanto de quantidade em termos de qualidade de publicações
publicações bem relevantes relacionadas à própria do ato da meditação, da prática da meditação, né, do ponto de vista da prevenção e mesmo do tratamento de vários tipos de doenças. Inclusive, como a gente está falando bem de doença cardiovascular, a gente tem sim trabalhos relacionados à saúde cardiovascular, né, como também tratamento de doenças psicossomáticas, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também falar dos benefícios, né? E se existe algum, não é nem malefício, mas quais os cuidados que a gente pode ter a mais, né? Se existe alguma população especial que eu preciso ter um pouco mais de cuidado na hora de abordar o ato a prática da meditação em si, né? Se eu tenho que, por exemplo, pacientes que já têm uma certa algum distúrbio de humor ou correlato de algumas alterações relacionadas do ponto de vista psicossomático. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Bom, primeiro, os estudos, né? Hoje, na meditação transcendental, existem 600 estudos, 600 a 650 estudos científicos publicados em 250 universidades independentes na Europa e Estados Unidos, mais de 300 cientistas que pesquisaram a técnica ao longo de mais ou menos 60 anos de pesquisa. Hoje, nos dias de hoje, a NIH, né, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, né, você como médico deve conhecer a sigla da NIH, que é um instituto de pesquisas que tem um renome, né, tem um trabalho muito grande nisso na saúde. Eles, nos últimos anos, eles concederam 26 milhões de dólares para as pesquisas da meditação transcendental na saúde. A Associação Americana do Coração, né, a American Heart Association, eles publicaram uma nota em 2013 dizendo que a MT, a meditação transcendental, ela é uma técnica, ela é a única técnica que eles recomendam como prevenção e como tratamento de pressão arterial, né? Tanto a alta como a baixa. Eles pedem lá nos Estados Unidos eles podem prescrever, né, a técnica como tratamento e como prevenção. Então, existem vários estudos, né? Eles pesquisaram várias técnicas e viram e realmente que a única que bateu a evidência científica, se eu não me engano, é o termo que o cientista usa como 2A, é um nível bem alto de evidência, em que eles tiveram, né, puderam colocar a cara a tapa ali e dizer assim, olha, isso aqui a gente recomenda. Então, tem estudo publicado em 2013 na revista Circulation também, que mostra que o praticante de meditação transcendental que faz 2 vezes ao dia, ele pode ter uma redução de morte, infarto e derrame em 74%, diminui o risco dele, né? Eles pesquisaram ali o risco. Então, existem muitas pesquisas nessa área. Na área cardiológica, é a que mais a gente tem estudo científico, né? Com relação, você falou também se existe tipo como se fosse uma contraindicação, você quis dizer, né? Será que alguém não pode fazer? Absolutamente toda e qualquer pessoa pode praticar meditação. Não tem nenhum risco. Qualquer prática, principalmente se for uma prática que não envolve esforço, e é disso que nós estamos falando. Meditação tem que ser algo que seja prazeroso de fazer, né? Tem que ser gostoso de fazer. Tem técnicas que envolvem mais esforço, aí o ansioso pode ficar mais... o cardiopata ali pode ficar mais ansioso, às vezes, do que se ele não estivesse meditando. Então, mas pode fazer tranquilo isso, qualquer pessoa, e vai ter resultado se fizer direitinho, e principalmente se for sem esforço. Vai ser gostoso, prazeroso, e vai ser muito mais fácil do que a pessoa pensa, porque as pessoas têm uma ideia muito distorcida sobre meditação. É isso aí, René. E assim, do ponto de vista fisiológico, vendo um pouco da fisiopatologia da grande parte das doenças cardiovasculares, né, onde a gente tem geralmente aquele paciente que é mais adrenalizado, tanto que a boa parte dos medicamentos que a gente utiliza, beta-bloqueadores, inibidores de enzima de conversão de angiotensina, enfim, medicações que muda realmente o curso da doença cardiovascular, eles atuam exatamente em um sistema adrenérgico,
né? Então, utilizando a fisiologia, explicando o benefício em si do processo da meditação, você tem exatamente isso. Baixa dos níveis de hormônio do cortisol, baixa de adrenalina, noradrenalina, que são neurotransmissores relacionados a exatamente isso. Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, né? Então, pacientes que já têm alguma predisposição a ter processos isquêmicos em si, o estresse por si só, né, tende a piorar a própria isquemia da musculatura miocárdica, né? Então, por isso que a gente tem hoje, realmente, tudo que envolva queda ou redução do hormônio do estresse ou de neurotransmissores relacionados a processos adrenérgicos, né? A gente tem sim uma melhora tanto de morbidade, né, que é a doença em si, como mortalidade. Isso a curto, médio e mesmo longo prazo. E também, do ponto de vista, quando a gente vai avaliar do ponto de vista metabólico, né, dislipidemias, alterações relacionadas ao diabetes, à insulina, também você tem melhoras, tá? A gente tem alguns trabalhos que mostram isso, tá? E mais ou menos a explicação que a gente tem está relacionada também a essa via de sinalização relacionada ao próprio cortisol, ao próprio hormônio do estresse, né? Então a gente tem benefícios da meditação, na verdade, em todos os fatores relacionados à saúde, à saúde como um todo, tá? Exato. Muito bom. E, Carlos, tem uma coisa interessante, que na prática da meditação, como que a gente pode definir o estresse de uma maneira simples também, né? O estresse, ele é uma anormalidade fisiológica, química ou estrutural acumulada no sistema nervoso devido a uma sobrecarga de experiência. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai sobrecarregando a nossa fisiologia, né? Eu costumo dizer assim, nas minhas palestras, e o pessoal gosta desse termo, parece que a pessoa consegue entender com mais facilidade, né, para o leigo. Eu falo assim, imagina que você vai numa loja, comprou lá um smartphone novinho. Esse smartphone está com a memória, né, tá tudo limpinho. Aí você começa a usar esse smartphone. Usar, tirar foto, fazer vídeo, recebe vídeo, manda vídeo, faz aquela loucura toda e não limpa. Você simplesmente vai mandando para dentro. Chega uma hora que vai haver uma sobrecarga naquele aparelho, né? Ele vai começar a não funcionar bem e ele vai começar a ficar sobrecarregado, ou seja, estressado, né? E aí tem aplicativo que abre na hora errada, né? Tem aplicativo que não abre, começa a não funcionar bem aquele aplicativo. Então a gente pode transferir esse entendimento para a nossa fisiologia. Devido a tantos estímulos que a gente tem, a gente começa a sobrecarregar. Não dorme bem, não se alimenta bem. Tudo é uma sobrecarga para ela. E como é que a gente pode aliviar essa sobrecarga toda? Que normalmente a gente só acumula e não alivia. Uma das maneiras que a natureza, principalmente, nos deu, que a gente tem que fazer praticamente, né, vamos dizer assim, todo dia, é dormir, né? Por quê? Porque o repouso, ele é o motor da vida, né? Qualquer um de nós aqui, se a gente não dormir bem, ou se você ficar 2, 3 noites sem dormir, você vai descobrir qual é a importância do repouso. Se a pessoa não descobriu, ela vai descobrir na hora a importância de repousar, né? Exatamente. O Dr. Carlos sabe disso perfeitamente. Se a pessoa duvidar disso, eu vou falar, olha, é só você ficar 3 noites sem dormir, você vai ver o que vai virar o seu humor, o que vai virar seu comportamento com as outras pessoas. Como é que vai ficar tudo isso? Vai ficar eu costumo dizer que a gente fica um caco, né? Você vai ficar agressivo, né? Tudo isso. Então, olha a importância do repouso. Porque o repouso, que a maioria das pessoas conhece, o melhor repouso que ele conhece é o sono, quando dorme bem. É o sono. Por quê? Porque o sono dá relaxamento para o corpo e o corpo tem essa capacidade de se regenerar. Só que o sono, ele não tira o estresse profundamente enraizado. Aquele que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das doenças são de origem psicossomática. Ou seja, é a tal da sobrecarga que a gente está falando. O psicológico interfere no funcionamento da fisiologia. Aí, o sono não tira. Ele tira bastante, mas ainda ele não tira o mais profundo, é como se fosse uma camada mais profunda, que é a causa de muitos problemas de saúde hoje.
Durante uma prática, por exemplo, da meditação transcendental, vou comparar um pouquinho antes, né? Uma pesquisa mostra isso, para ficar mais claro. Como que eles foram medir o repouso da meditação, que a meditação proporciona para o corpo, com o repouso do sono? Vamos ver como é que fica aí. Então, pelo consumo de oxigênio, o Dr. Robert Keith Wallace, na década de 80, fez essa pesquisa em Harvard e descobriu o seguinte: quando a gente dorme, depois de 6 horas de sono, o nosso consumo de oxigênio, devido ao repouso do corpo, a taxa metabólica caindo, ele diminui 8%, tá? Porque esse é o máximo que o sono consegue chegar depois de 6 horas de sono ininterrupta. É o melhor repousão que você dá para o seu corpo. E ele foi comparar com uma prática de meditação transcendental, por exemplo, que é feita em 20 minutos de prática. E ele descobriu o seguinte, que depois de alguns minutos, 3 minutos de prática, o seu consumo de oxigênio vai para menos 16%. Ou seja, o dobro, o repouso, né? Porque a prática é feita em 20 minutos, então durante 20 minutos você dá um repouso para o corpo que é 2 vezes mais profundo que o sono profundo. Então isso atua naquele estresse mais profundo, alivia aquele estresse mais profundo, que vamos dizer que é como se fosse uma camada que está bem assim, bem socada ali embaixo, né, de sujeira, vamos dizer assim, e tira essas anormalidades, como dores no corpo e todos os problemas de saúde. Então, por isso o efeito ele é muito rápido normalmente, né, e todos os estudos que existem. Porque você dando um repouso muito profundo para o corpo, você alivia o estresse profundo que ele tem. Então, isso é uma grande pulo do gato aí da meditação transcendental. Renan, eu fiquei bem curioso que você falou que a meditação são 20 minutos. Eu ouço falar sobre meditação há muitos anos, mas passei a me interessar de uns anos para cá. Eu acho que depois que eu tive problemas cardíacos, que eu falei, pô, eu estou muito estressado, eu acho que para desestressar a hora que a pessoa se sente que está muito estressada, ela fala, opa, acho que é a meditação que vai me salvar, né? Aí comecei a fazer uns estudos, fiz até um curso, como eu te falei, né, coisa e tal, e eram realmente 20 minutos, mas você falou que 2 vezes por dia é interessante. Mas a minha pergunta é a seguinte: eu vi uma reportagem sobre monges tibetanos lá no alto do Tibete, das montanhas, com a temperatura, não sei se 15 abaixo de zero, e eles meditando fora dos templos com um manto molhado, e eles conseguiam modificar a temperatura do seu corpo, dessas células, a ponto de secar aquele manto molhado numa temperatura abaixo de zero. Ou seja, a meditação tem esse poder, o poder. Eu não sei se existem. Se é a meditação transcendental ou outro tipo de meditação, mas o que eu tenho estudado é que a meditação tem o poder de, inclusive, curar doenças que supostamente seriam incuráveis, câncer e outras coisas mais, se você realmente se especializou e consegue se aprofundar a esse nível. É verdade? É possível isso? Olha, com relação à cura, por exemplo, melhora de várias coisas, como eu já vi tanta coisa, né, de melhora, tem tudo que eu estou falando aqui é baseado em estudo científico, né? Então, melhora em questão de câncer, fibromialgia, sabe? Todos esses vários problemas de saúde, eles podem ser amenizados ou, às vezes, dissolver. Por exemplo, enxaqueca, né? Enxaqueca é uma coisa que você encontra em todo lugar. Vários alunos, eu tenho que falar assim, nunca mais eu tive enxaqueca. E alunos que tinha, uma médica que tinha, eu já vi muitos, tá? Mas é que a gente vai lembrando de um ou outro, né? São mais de 4 ou 5 mil alunos que eu tive. Ela tinha enxaqueca desde a adolescência. Ela tinha 50 e poucos anos, tinha enxaqueca desde a adolescência. E assim que ela começou a praticar a técnica, em uma semana ela nunca mais teve dor de cabeça. Então, assim, tem algumas curas e tem algumas coisas que amenizam. Mas, basicamente, por quê? Porque você vai aliviar o estresse profundo que está acumulado.
Você pega aquele smartphone que a gente acabou de falar e ligam a... Já vem... Imagina que esse smartphone, que no nosso caso aqui é a nossa fisiologia, ele vem com um aplicativo de fábrica que está escondidinho. Sabe? Um aplicativo que ninguém sabe que tem, ele está escondidinho ali, mas ele já veio de fábrica. Aí você pega e ativa aquilo que vai dar aquele tal daquele repouso para o corpo profundo, que dá a capacidade de autocura para a fisiologia. Ela tem uma capacidade de autocura enorme, só que você precisa proporcionar esse repouso para o corpo. Nesse sentido, a gente pode ver muitas curas acontecendo. Essa coisa que você falou dos monges e tal, né, que tem essa capacidade de ficar lá no frio e tal, isso já é um tipo de treinamento que eles têm, com certeza, há muito tempo. Eles já são mongezinhos ali que estão reclusos, eles têm treinamentos especiais que nós, aqui, ocidentais, não teria essa capacidade de fazer assim, com essa que para eles, vendo eles fazer, parece uma coisa tão natural, tão simples assim, né? Os caras vai lá e é só meditar e pronto, some o frio, não seria, no quesito da meditação transcendental, eu poderia dizer que não, a gente fosse fazer uma meditação, a gente ia ter que se agasalhar lá e ficar fazendo, mas nesse sentido não, mas no sentido de curar muitas coisas, é muito provável, muito possível, porque a gente ativa esse processo de autocura da fisiologia. Eu tenho uma outra curiosidade incrível. Eu também, pelos livros que eu li, não é necessário isso, mas você consegue sair do seu corpo com a meditação e se ver? Se enxergar ou de cima ou de lá? É possível isso? Boa pergunta. Na técnica a qual nós estamos falando, o que é meditação? Vamos resumindo em poucas palavras. Meditar, propriamente compreendido e praticado, é você levar a sua atenção para dentro. Tá? É para dentro, é a experiência do ser, é do dentro. Então, por que a gente fala também de meditação transcendental? Porque de onde que vem o transcendental? Esse nome remete a um monte de coisa, né? Tipo assim, transcender porque a palavra transcender significa ir além. Eu sempre brinco e digo, não é ir para o além. Né? A gente não vai para o além. Com essa técnica, você não vai para o além. Você vai para onde? Você vai levar a mente dos estados mais ativos dela para os estados menos ativos, né? De menos atividade, menos atividade, menos atividade. Até onde você experimenta o intervalo entre um pensamento e outro, que nós chamamos de consciência pura, ou ser, quietude. A sua atenção está para dentro. Esse negócio de ir para fora e sair do corpo não é uma coisa que traz integração para o sistema nervoso. Para a gente ter mais saúde, a gente precisa ter uma integração, uma correlação mente-corpo mais saudável. E hoje em dia, nós estamos muito desconectados de nós mesmos. Né? Nós precisamos aprender a levar a nossa atenção para o nível de menos excitação, de mais quietude dentro de nós. Então, imagina você levar a sua atenção a um ponto onde você experimenta um intervalo entre um pensamento e outro. E é um campo onde a física quântica chama de campo unificado. É um campo onde a física mostra que tudo emerge desse único campo. Tudo na criação emerge desse campo. Então, você leva a sua atenção a esse campo de inteligência. Não é fora. A gente pensa assim, você leva a atenção àquele campo, parece que você vai levar em outro lugar, né? Você vai sair daqui e vai para outro. Uhum. Não, dentro de você existe esse campo de inteligência, de quietude, que é o mesmo que governa toda a criação em ordem perfeita. Então, por isso, a técnica da meditação transcendental tem esse nome, porque ela leva você a transcender. Agora, existem outras técnicas que podem levar você a sair do corpo, como você tem essa curiosidade, né? E se ver ali.
Sim, existem. Eu só tenho a curiosidade se me trouxesse benefícios. Não me trazendo benefício, eu tenho até um certo grilo de sair do meu próprio corpo, porque eu não sei se gostaria de voltar, ou se eu posso me perder por esse universo astral. Pois Mas é. esse estado que você falou aí, entre o racional e o, não sei se o irracional, né? Esse momento, não tem uma nomenclatura de alfa, beta, gama, ou não tem na meditação transcendental, não tem isso? Sim. Hoje em dia, Raul, se fala muito em entrar em onda alfa, né? Ah, eu vou meditar lá e vou entrar em onda alfa e tal, né? Não está errado esse termo, eu diria, mas assim, para você entrar em onda alfa, as pessoas não sabem, mas para você entrar em alfa, a tal da alfa que falam por aí, se você deitar numa rede e ficar ali quietinho, deitado numa rede, o seu cérebro imediatamente ele começa a ter mais predominância de onda alfa. As pessoas não sabem, acham que para entrar em alfa você vai ter que ir lá para o além para entrar em alfa, né? Mas já que, como aí na sua pergunta é o seguinte, durante a prática de uma boa técnica de meditação, existe a meditação transcendental especificamente, ela apresentou um tipo de onda que é chamado onda alfa 1. Então, nesse momento que você perguntou aí, esse momento de quietude, esse estado de quietude que a pessoa tem a experiência durante a prática, por causa da diminuição da atividade mental, há uma ordem no funcionamento, simultaneamente, porque não é uma coisa assim que fala, ele vai lá e fica lá mergulhado. Não é só teoria, não é só essa imaginação. Tem que ter um correspondente na fisiologia. E aí vem a onda alfa 1. A onda alfa 1, principalmente aqui na área frontal. O que é a onda alfa 1? O que os cientistas descobriram? A onda alfa 1, ela tem a ver com relaxamento profundo, que é o que nós falamos agora. Tá? Ela é uma onda específica, ela não vai ter a qualquer momento. É quando tem muita ordem no funcionamento do cérebro. Onda alfa 1 tem, então, relaxamento profundo, coerência das ondas cerebrais, ou seja, como se fosse uma orquestra que entra em sintonia. Né? Esses são um dos benefícios que a gente ganha com a onda alfa 1. Então, quer dizer, pode-se dizer que nesse estado que você perguntou aí, é um estado de onda alfa? É um estado alfa. É um estado meditativo? É um estado meditativo. Tá? Na verdade, esse é o estado meditativo. É quando a mente chega a um ponto onde você já passou do nível do ego, do intelecto, e você experimenta o ser. Agora, eu experimento o ser, essa quietude, e depois eu volto e não lembro nada? É um tipo de hipnose isso? É um tipo de transe? Não, é uma experiência que você realmente sente. Você não vai voltar e falar, eu não sei onde eu fui, eu viajei. É uma experiência de ser, de quietude. Aqui na teoria é difícil a gente conseguir transmitir isso, né? Quando a pessoa sente é que ela entende. Não, olha só, eu tenho praticado bastante, eu tenho certeza que eu estou a anos-luz de distância de atingir uma meditação normal. Porque quando eu chego nesse estado de experiência ser, é porque eu dormi. E isso me incomoda profundamente, eu durmo. Eu vou ali me concentrando, que eu faço uma meditação teleguiada, então vou ouvindo aquele áudio, respira isso, pensa naquilo, recebe a luz, não sei o quê. Não escuto mais nada. Quando eu acordo, eu dormi, eu acordo, estou com fome. Falei, por que ódio? Eu não consigo. O que eu tenho que fazer para me manter, baixar esse meu nível de consciência e não perder a consciência? Como é que funciona isso? Bom, antes de explicar Além da isso, prática, né? Antes de explicar isso, eu vou complementar uma coisinha aqui do que nós falamos agora. Então, esse estado de ser, esse estado de quietude, os cientistas já comprovaram isso em muitas pesquisas, que nós conhecemos 3 estados de consciência. Tá? Nós conhecemos o estado de consciência acordado, como nós estamos agora, vigília, sono
estado de consciência de sono e sonho. Esses estados de consciência são muito familiares para nós. Esse estado que nós estamos falando de experiência do ser, né, experiência de quietude, aí onde o intervalo entre um pensamento e outro, é um quarto estado de consciência. Tá? Isso a ciência já tem mostrado isso aí. Tem vários estudos científicos que mostram o quarto estado de consciência. É o estado de estar com você mesmo, no ser, nesse nível mais essencial dentro de você. Diga. É como você, acho que como você relatou, né? É uma coisa, o próprio estudo, existe um estudo que compara o sono, né? O relaxamento do sono com o relaxamento do próprio ato de meditação. Se você talvez entrar no sono, você acaba perdendo um pouco do benefício, né? Do resto do processo da meditação em si. Você não acaba tendo um relaxamento por completo, né? Dormir Isso. é diferente de não é a mesma coisa de relaxar, não é isso? Isso. E na prática que nós ensinamos, ela não há esforço para fazer isso, não há expectativa. O que as pessoas hoje fazem é meditar e ficar esperando algo acontecer. Isso gera uma expectativa que não leva a mente a um nível mais quieto. Mas o que o Raul falou de dormir também, o que eu tenho que fazer para não dormir? Né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Dá para não fazer e não dormir? Dá. O dia que você tiver menos estressado, menos cansado. Porque se você dá relaxamento para o corpo, é natural que ele comece a eliminar a fadiga, tensões e estresses quando você faz isso. E aí o seu sistema nervoso, ele não consegue permanecer acordado, alerta, com aquele repouso todo. E aí tem muito cansaço aí para sair. E aí você não aguenta e apaga. Então, no ensinamento, nos princípios aí da meditação transcendental, o aluno não tem que se preocupar. Se ele dormir, é porque era o melhor para acontecer naquele momento. Né? Agora, meditando com regularidade e dando esse repouso para o corpo, logo passa esse sono. Né? Como o Dr. Carlos falou, era melhor que a gente ficasse acordado para ter ali, estar mais presente na meditação. Né? Mas o que adianta eu ficar acordado se o meu corpo está precisando dormir? Então ele sabe o que fazer nessa hora e bum, apaga. E aquele sono está sendo benéfico para a pessoa, porque ela dorme com uma taxa metabólica baixa e se ela tem repouso, o corpo elimina estresse. Então não se culpa não, Raul. Quando você dormir, está sendo bom. Tudo que acontece durante a meditação é para o bem. Então, se você, uma coisa se você tentar, você vai ver. Se você tentar ficar acordado, você percebe que você está quase dormindo. Aí você tenta ficar acordado. O que você vai ter? Irritação. Seu corpo vai falar assim, eu quero descansar. Aí você fala, não, vai ficar acordado, você vai começar a ficar irritado. Aí não flui nada mais, né? Isso. Aí não adianta, nem uma coisa nem outra, né? E uma coisa super interessante que a gente tem um material disponível que a gente vai deixar em breve. Existem alguns estudos que mostram também o tratamento do tabagismo, né? A parada do cigarro em si, com práticas meditativas. Né? E quando a gente fala de doença cardiovascular, né, um dos fatores de risco relacionados ao aumento da mortalidade de pacientes cardíacos é exatamente o tabagismo. Né? Então, existem estudos comprovados que a prática da meditação em si, né, auxilia e ajuda bem no tratamento da cessação do tabagismo em si. Não é isso, Renan? Sim, existem estudos também, publicação científica mostrando isso. Você me fez lembrar agora de uma pesquisa que ela tem os três. Ela tem o cigarro, tem o álcool e tem drogas. A diminuição significativa de uso dessas substâncias em praticantes da meditação. Eu lembro que teve uma aluna que foi muito interessante. Já vi vários que pararam de fumar, outros que diminuíram, né? Eu lembro de uma aluna que uma semana depois de prática, ela era uma fumante assim bem assídua, e ela falou assim, ela voltou e me encontrou uma semana depois e falou assim, Renan, eu tô assim, eu preciso falar com você. Eu falei, o que aconteceu? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa, né?
séria, alguma coisa ruim, né? Ela falou assim, eu parei de fumar, eu não tenho mais vontade de fumar. Eu falei, nossa, mas como que foi que aconteceu isso, né? E ela falou assim, eu comecei a achar ridículo eu ficar fazendo esse movimento aqui. Ela falou, era muito incômodo para mim fazer esse movimento. Olha que maluco, né? Eu já vi de todo jeito a pessoa, mas ela falou que isso incomodou profundamente ela e ela não queria mais fazer isso. E o que está relacionado isso com a meditação? Quando você começa a ter essa experiência de autorreferência, você começa a se perceber mais. O que está acontecendo com as pessoas hoje é que as pessoas não estão só reagindo às coisas, elas não estão mais se percebendo. Por isso que às vezes entra numa compulsão alimentar e tudo mais, e não consegue se perceber. Ela entra às vezes num comportamento agressivo e não percebe que ela está nesse comportamento agressivo, porque ela não tem esse hábito da autorreferência. Então, uma boa prática de meditação que leve à transcendência, ela vai dar esse aprender a olhar para dentro. E aí, automaticamente, na atividade, ela começa a se perceber. Ela não vai ficar treinando, eu estou olhando para dentro. É diferente. Você faz a prática e depois você vê isso acontecer no seu dia a dia, assim, com maior facilidade, com maior espontaneidade. Legal. O que eu percebo, eu tenho vários pacientes, né? A gente hoje, a meditação, ela faz parte da prescrição médica. Na minha prescrição médica, eu vejo vários profissionais da área de saúde utilizarem também como prescrição, né? Então, em vez de, por exemplo, tem muitos, olhando para a cardiologia em si, paciente patológico, aquele paciente que tem arritmias, paciente que tem insuficiência cardíaca, pacientes que reclamam ou relatam de, por exemplo, palpitações, né? O coração um pouco mais acelerado, principalmente no horário da noite, antes de dormir, onde você tem uma maior liberação vagal, onde naturalmente é para a tua pressão cair, a tua frequência cardíaca cair. Muitos pacientes, às vezes um pouco mais ansiosos, um pouco mais adrenérgicos, acabam relatando a sensação de palpitação. Então, em vez, é uma tendência, né? É uma tendência hoje também na cardiologia, a gente tem algumas orientações dentro da cardiologia de utilizar, né, a própria prática da meditação como um auxiliar. Às vezes, por exemplo, se eu não tenho comprovação diagnóstica, por exemplo, eu não tenho um Holter que mostra aquilo ali, o Holter, para quem não sabe, é um exame que você fica monitorizado durante 24 horas, onde analisa ritmo, coração, frequência, para ver se você tem algum tipo de arritmia ou não. Então, em quadros onde você não tem diagnóstico patológico ali no exame, tá? A meditação, antes a gente se orientava, por exemplo, o uso de beta-bloqueadores, né, para melhorar os sintomas, mas hoje a gente vê uma tendência cada vez mais crescente de utilizar a meditação como uma terapia até de primeira linha, né, em casos mais tênues. E eu particularmente, eu tenho no consultório uma resposta muito, muito boa, tá? Às vezes, em vez de você ficar dependente, porque o que acontece, às vezes, na medicina tradicional? Você ter um diagnóstico do paciente de hipertensão ou de arritmia e aquele paciente ficar dependente daquela medicação o resto da vida, né? A gente não pergunta, às vezes, de onde vem a causa, qual o motivo de, às vezes, o paciente ter desenvolvido uma pressão alta, ter desenvolvido uma sintomatologia relacionada a uma arritmia, tá? Às vezes pode ser o estresse, às vezes pode ser, como a gente sabe muitas das vezes, alterações relacionadas ao sono, que a gente sabe que é a nossa mola mestra, né? A gente vem fazendo isso repetidas vezes, falando do sono em ansiedade, sono em metabolismo, sono em alimentação, né? Sono em indisposição. Então, em vez da gente tratar só com remédio, né, a gente pode colocar práticas simples, né, práticas, na verdade, da própria meditação no dia a dia, tá? Como você mesmo falou, 20 minutos, tá? Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade mais na frente, a gente vai pontuar um pouco mais de como poder fazer uma meditação, às vezes até talvez uma prática feita por você mesmo, guiando, né, mostrando, às vezes, como fazer isso de forma simples, né, e fazer o nosso corpo aprender, né, é o que a gente sempre fala, o nosso cérebro, ele aprende quando você faz isso repetidas vezes. Não adianta às vezes sou um pouco mais ansioso, quero fazer a meditação, e como você mesmo falou, às vezes tem a questão da
eu preciso me concentrar, ou eu preciso contemplar aquele momento, eu preciso me concentrar para aparecer alguma coisa. Não. E às vezes desiste. Na primeira tentativa acaba desistindo. Entendeu? Então acho que vale a pena, sim, a gente... acho que tudo que você está expondo aqui é de fundamental importância. Acho que vale a pena a gente fazer uma prática relacionada a isso, trazer isso de forma onde quem está nos vendo aqui hoje consiga replicar, né, dentro de casa, na família, com os amigos, certo? Então, eu achei super interessante cada colocação que você fez aqui. Sim, Ficou super bacana. A gente pode trazer isso de forma que a gente possa transmitir aqui, né, online, de uma forma que a pessoa possa... Eu vou ensinar a pessoa a ter os princípios de não usar esforço para meditar. Então ela vai... É tão simples, gente, tão simples, é uma coisa tão... A gente descomplica tudo que se tem em volta de meditação e descomplica todo esse processo quando a pessoa entende que não há esforço. A nossa mente, ela tem uma tendência. Tudo que nós buscamos na vida, a minha mente, a sua mente, a mente de todo mundo, ela tem uma tendência. Ela tem uma natureza, melhor dizendo. Essa natureza é buscar mais felicidade. A nossa mente busca mais felicidade o tempo todo. Por mais que a gente não perceba tanto isso, mas se você parar para pensar, é isso que acontece. Então, a gente usa uma natureza da mente, que é buscar mais felicidade, para levar ela para dentro. Só para a gente finalizar aqui, vamos entender a nossa mente, para não ficar complicado quando a gente fala de mente, né? Uma coisa meio tão complexa, né? Mente, né? Vamos simplificar. Imagina que a sua mente é como se ela fosse um oceano, tá? Imagina um oceano imenso, é a sua mente. E na superfície do oceano, nós temos as ondas, tá? Então, essas ondas representam os nossos pensamentos. Então, um oceano muito agitado, ele vai ser como se fosse uma mente muito agitada. E o que normalmente as pessoas tentam fazer quando meditam? Elas tentam controlar esse oceano aqui, ó, na superfície, no nível superficial, no nível da mente consciente, a mente ativa, melhor dizendo. O que nós conhecemos de mente consciente, que é 5 a 10% do nosso potencial mental. O que a gente faz quando a gente faz uma boa prática de meditação? Quando eu quero dizer isso, é uma prática que ensina a pessoa a não ter esforço para meditar. A gente faz o seguinte, em vez de a gente ficar deixando a mente nesse nível ativo, imagina no oceano, você fazer um mergulho agora no oceano. Imagina você está fazendo um mergulho para dentro. Você não vai perceber que aqui tem muita atividade, mas conforme você vai fazendo esse mergulho, você vai tendo menos atividade, mais quietude naquele oceano, né? Quando você vai mergulhando, mergulhando, mergulhando. Quanto mais profundo, mais camadas mais profundas, mais quietude. E a mente, ela gosta disso. Quem que não gosta de quietude, de paz? Então, se você dá o ângulo correto para ela, ela vai sozinha. Mas o que normalmente se faz com meditação? Se complica muito e fala, concentra, controla a sua mente, faz ela ficar aí quietinha e tal. E isso é uma tortura, principalmente para o ansioso. Sim. Né? Verdade. Então é muito mais fácil do que a gente pensa. Super bacana. Bom, tivemos esse papo aqui maravilhoso com o Renoir Valério, falando muitas coisas interessantes sobre meditação transcendental. O nosso Dr. Carlos Portela, que sabe tudo também sobre meditação, ajudando, inclusive, seus pacientes a acalmarem o seu espírito, a sua alma e melhorarem de saúde. É isso, doutor? Muito bom. E aqui a gente vai fazer um convite, Renoir, né? Quem assistiu esse vídeo mais uma vez, tá? Compartilha com o maior número de pessoas possíveis, tá? A gente vem nos próximos encontros trazer de forma prática, lógico, a gente falar de mente, né? A gente falar de corpo, falar de mente, não é uma coisa tão simples, né? Em termos de palavras, a gente poder passar isso aí. Mas a gente quer trazer vocês, tá? Nos próximos encontros, a gente vai fazer uma prática meditativa junto com o Renoir, e de forma prática mesmo, cada um de nós, né, perceber
né? E talvez depois até dar o relato do que sentiu, qual a melhora que teve, tá? Queria convidar também para fazer o teste ao final do vídeo aqui. A gente tem na bio o teste de risco cardiovascular, tá? Quem ainda não fez, é super interessante ver como é que está um pouco da saúde cardiovascular em termos de risco, comparação, tirar algumas dúvidas, tá? O que precisar em termos de dúvidas, sempre deixa ou um recadinho abaixo para a gente ou via direct também, tá? Do ponto de vista cardiovascular, existe um estudo super interessante também feito entre jovens, tá? Jovens negros da Geórgia, onde eles fizeram um segmento durante 4 meses, eles dividiram entre 2 grupos, tá? Alguns jovens que faziam uma prática de meditação 15 minutos 2 vezes ao dia e outros jovens que seguiam só com orientações da alimentação, algumas mudanças relacionadas ao estilo de vida, são orientações de mudança de estilo de vida geral, tá? E o impressionante, ao final de 4 meses, você se percebeu uma diferença gigantesca no resultado em quem fazia meditação comparado quem tinha, quem acabou tendo medidas, seguiu medidas de forma geral da redução da pressão. Então, para você ver, né? A gente queria fazer aqui o convite no final desse vídeo, tá? Que você, quem vem acompanhando, quem tem vários amigos que sofrem de estresse, que sofrem de ansiedade, que tem quadros, às vezes, de início de hipertensão arterial, mesmo em jovens, ou que apareceram de uma hora para outra, às vezes num momento de estresse, e aqui acabou sendo diagnosticado ou começou a tomar medicação de forma precoce, enfim. Existem terapias alternativas, sim, existem alternativas, principalmente do ponto de vista da meditação, e principalmente com comprovação científica. Então, a gente queria deixar hoje esse recado aqui. O Renoir, a gente vai aproveitar ele um pouco mais em outras sessões, a gente vai aproveitar também e fazer uma prática de meditação. Não há nada melhor do que hoje a gente fala um pouco da teoria, às vezes é um pouco difícil falar sobre corpo, sobre mente, né? Não há nada melhor do que, na verdade, você mostrar isso em forma prática, tá bom? Então, ao final do vídeo aqui, a gente vai deixar o link na bio, para você também fazer o teste sobre risco cardiovascular. E a gente se encontra em breve. Queria agradecer mais uma vez o Renoir, ao Raul, e a gente se encontra em breve. Tamo junto, galera. Obrigado, Renoir. Obrigado.